Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais este vídeo. Eu sou o professor Eucleir e hoje eu quero comentar sobre um comentário que me foi feito aqui no canal do YouTube. O cara comentou o seguinte: quem é Eusébio de Cesareia perto do professor Eucleir? Concordo, quem sou eu perto de Eusébio de Cesareia? Então eu vou estar falando sobre isso, explicando. Peço que se inscrevam no canal, assinem as notificações. Na página inicial do canal você encontra o curso de Teologia, pagamento único. Também você encontra no Pix, caso queira mandar uma doação, alguma coisa. Curso de Teologia e vamos. Eu gravei um vídeo falando sobre Eusébio de Cesareia, o porquê que você não pode confiar inteiramente ou 100% no que ele diz. E aí uma pessoa comentou o seguinte: olha, quem é Eusébio de Cesareia perto do professor Eucleir? É triste ver alguns comentários porque pode parecer que eu seja alguém arrogante, coisa que eu sou mesmo, tá? Coisa que eu sou mesmo. Às vezes a gente enche o peito, se esconde atrás do diploma, isso é normal nas pessoas. Só que uma coisa que precisa ficar claro também é que não é porque eu estou comentando algo que eu sou contra. Esse irmão, talvez ele nunca pisou o pé numa faculdade de história ou numa faculdade de teologia, e aí a pessoa acha que qualquer comentário analítico que você fizer sobre uma obra, seja positiva ou negativa, você está sendo arrogante. Veja só, Eusébio de Cesareia é um historiador, ele é chamado de historiador eclesiástico. Um dos principais livros, depois do Novo Testamento, que são importantes para a gente entender a história da igreja, é o próprio Eusébio de Cesareia, no IV século. Só que uma coisa que qualquer historiador sabe, qualquer teólogo sabe é: as pessoas nunca escrevem nada sem algum interesse. Eusébio de Cesareia, nós sabemos que ele era paga-pau de imperador romano. Ele era, entende? Ele não estava 100% ligado com o que a gente considera como doutrina 100% hoje. Então, qualquer um que lê a história eclesiástica do Eusébio sabe disso. Né? Sabe. Um outro detalhe: a maneira como a gente produz e a gente julga o conteúdo histórico, isso eu estou falando como historiador, como professor de história. Tá? Como professor de história, não é eu que falo isso. Eu aprendi isso na faculdade. Tem a matéria aqui, né? Temos a matéria aqui de história antiga. Qualquer pessoa que lê história antiga, um livro que fale sobre história antiga, ou um livro que fale sobre teorias da história, ou na matéria de história, né, você encontrar história das religiões, quando qualquer pessoa pegar qualquer desses livros aqui para estudar, ele vai entender o que eu estou dizendo. Qualquer pessoa que estudou teorias da história, história antiga, sabe o que eu estou dizendo. Se você pegar um autor eu vou dar um exemplo de livro sobre o Império Romano que eu li. Eu estava lendo li o livro Grandeza e Decadência do Império Romano, do Montesquieu. Ele é um autor de 1700 e bolinha. Cara, o jeito como ele narra a história, como ele usa as fontes, a maneira como ele... Montesquieu é um baita escritor, baita filósofo, baita cientista político, sem questionamento. Mas a maneira como ele usa as citações históricas a favor do que ele está dizendo é muito diferente do que um autor no século XXI faz. É diferente do como um autor no século XX, um positivista, fez. Por quê? Montesquieu é do período iluminista. Ele é um iluminista, um pré-iluminista. Então, mas eu sei disso. Por que eu sei disso quando eu vou ler Montesquieu, por exemplo? Eu sei disso porque simplesmente eu estudei. Eu analisei o autor, eu vi a época que a obra foi produzida, observei a maneira como ele argumenta e venho aqui falar para vocês a conclusão do que eu fiz. Isso não quer dizer que eu sou maior do que Montesquieu. Montesquieu é grande, mas ele é um homem do tempo dele e ele comenta as coisas do ponto de vista. Mesma coisa se você pegar Edward Gibbon, Declínio e Queda do Império Romano. Se você ler Edward Gibbon, é um baita historiador, um dos principais historiadores relacionados à história eclesiástica também. Se você pegar Gibbon, Declínio e Queda do Império Romano, é um baita livro de história. Só que ele é limitado ao tempo e ao espaço. Ele era iluminista. A visão de concepção histórica dele era um pouco diferente dos iluministas da época dele, mas
né? É super importante. Só que qualquer um leigo, ele vai pegar a Declínio e Queda do Império Romano e vai ler e vai ler como se fosse um livro lançado há 10 anos ou ao ano passado, entendeu? Qualquer pessoa que lê, por exemplo, ó, um livro que eu acho super legal para estar lendo, inclusive li hoje ele, terminando de ler ele, SPQR de Marburg, baita livro de história sobre o Império Romano. Cara, e muita discussão aqui do ponto de vista histórico metodológico. Então qualquer pessoa que lê livros relacionados à história ou cursou uma faculdade, eu falo, minha faculdade de história eu perdi mais tempo passando raiva nas matérias do que gostando, mas algumas matérias eu gostei. Teorias da história, história antiga, história das religiões, história do Brasil, história das Américas e história da Europa, história da África. Tem muitas matérias que eu gostei, mas tem outras muito voltadas à licenciatura que eu simplesmente só passei raiva porque era só Paulo Freire e Karl Marx sendo citado. Mas também são importantes conhecer. Mas qualquer pessoa que pisou o pé numa faculdade de história sabe do princípio metodológico. E aí o que acontece? Quando você vai ler um autor como Eusébio, Flávio Joséfo e qualquer outro historiador, seja antigo ou moderno, a gente usa a metodologia para explicar e para entender o que, por que ele fez. Para estudar e para explicar e para estudar por que ele fez. Simples assim. Simples assim. Então não é que eu seja um grande historiador, ou que eu seja maior que Eusébio de Cesareia, ou porque eu seja arrogante. Não é isso. É porque a gente estudou o mínimo para estar falando aqui. A gente estudou o mínimo para poder estar falando. Então, eu decidi gravar esse vídeo porque eu achei super legal, né? Falei, pô, é interessante trazer isso, porque quando a gente estuda com método, qual que é a diferença entre um leigo e um historiador, ou um leigo e um teólogo? É o método, é como ele chega a uma conclusão. É as ferramentas que ele utiliza. Igual eu mexo com moto. Eu posso desmontar e montar um motor, eu consigo colocar um motor no tempo, eu consigo trocar a relação da moto, consigo trocar corrente de comando, né? Tive que levar minha moto para consertar porque eu não estava conseguindo fazer ela funcionar, mas era só trocar peças que eu não tinha. Só que, por exemplo, eu tenho a limitação de não ter as ferramentas corretas para trabalhar 100% com a minha moto. Eu não tenho as ferramentas, então eu preciso comprar as ferramentas. Essa é a diferença de um leigo que mexe na própria moto, para um mecânico. O mecânico tem a experiência, tem o método, tem a ferramenta, tem o conhecimento. Eu tenho coisas de mecânico que eu não sei. A mesma coisa é o professor de história ou o professor de teologia, o teólogo. Eles têm ferramentas e metodologias e experiência para lidar com o documento que o leigo não tem. Tá aí a importância de você fazer um curso teológico. Tá aí a importância de você estudar uma faculdade de história, de letras. Pô, tem coisas que eu comentei no canal aqui que eu não aprendi em teologia. Eu aprendi em letras português e inglês. Tem coisa que eu discuto com vocês aqui no canal que eu não aprendi na faculdade de teologia. Eu aprendi na faculdade de história. Na faculdade de história. Entende? Eu aprendi e aí eu compartilho com vocês. Só que existem pessoas que não conseguem compreender ou não conseguem sacar isso. Eu tenho pena dessas pobres almas. Eu tenho pena. Mas é isso. É isso. Não é arrogância. Não não é querer ser mais que os outros. Eu não sou maior que o Eusébio de Cesareia. Na verdade, eu sou... Quem sou eu na fila do pão? Só que a gente tem que analisar o porquê que Eusébio escreveu. Qual que era o interesse dele? Né? Qual é a limitação do Eusébio de Cesareia dentro do contexto historiográfico? Assim como Montesquieu, assim como vários outros autores, Gibbons, que eu, cara, gosto demais do Gibbons, né? Inclusive a própria Mary Bird, a maior especialista, uma das maiores especialistas do Império Romano, aqui ela comenta, falou assim, o que a gente sabe sobre o Império Romano hoje é o que os próprios romanos contaram no primeiro século. Então a visão que a gente tem de Império Romano é do primeiro século da era cristã, antes da era cristã. Entende? Então, é isso. Então você tem toda uma discussão metodológica, manuscritológica, para chegar a uma conclusão. Não é só, eu não concordo com o que esse cara disse. Pô, peraí, qual que é o princípio que ele usou? Opa, ele tá falando isso porque ele tirou da cabeça dele ou porque ele estudou? Ou porque ele estudou? Ele só tá sendo arrogante mesmo? Gente, eu não sou perfeito, tá? Eu erro, eu tenho minhas falhas, mas olha que legal, né? Olha que legal. Tem informação aqui, né?
Então é isso. Um abraço e fui. Quem sou eu na fila do pão?